Olá, meu nome é Fernando. Eu sou a Rosiane, nós somos casados há 26 anos e temos duas filhas, uma de 25 e uma de 26. Nós vamos falar sobre adultério e as suas consequências. E para isso nós vamos compartilhar um pouco da nossa trajetória de vida, do nosso testemunho, daquilo que de ruim nós fizemos lá no passado, mas principalmente daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus realiza quando você abre o seu coração para ser tratado nessa área. Amém? Nós, antes de mais nada, gostaria de também falar que tudo que nós vamos compartilhar aqui não traz nenhum tipo de satisfação ou de alegria. Muito pelo contrário. É algo que é realmente muito feio e que nos traz uma tristeza muito grande ao lembrar de tantas coisas difíceis que nós passamos, porque Deus sabe o quanto que nós passamos dificuldade, as consequências foram devastadoras na nossa casa, para as nossas filhas, na nossa comunhão. Foi um tempo de muita dificuldade. Mas o que nos faz, o que nos impulsiona, nos inspira a compartilhar da nossa trajetória é saber que vidas podem ser alcançadas e trazer uma luz de esperança no coração daquele que talvez esteja desesperançoso hoje, aquele que não consegue ver uma solução, não tem uma esperança. E eu quero afirmar para você, é possível, Deus pode fazer algo novo na sua vida, no seu casamento. Deus transforma e Deus faz na medida com que a gente abre esse nosso coração para Ele. Nós começamos a nossa vida, né, amor? Muito cedo. Com 19 anos nós casamos, já tivemos a primeira filha. Com 20 anos nós já tínhamos a segunda filha. Então imagina, duas filhas pequenas, com 20 anos de idade, pouca responsabilidade, aliás, muita responsabilidade, mas pouca maturidade. Nós tínhamos assim uma vontade muito grande de acertar, mas não sabíamos como. Então, na tentativa de acertar, erramos muito. Erramos feio até, principalmente no que diz respeito à comunicação, com os nossos papéis dentro de casa. Não sabíamos porque ela vinha de uma cultura totalmente diferente, eu vinha de uma outra cultura. Quando isso entrou em contato, deu choque. E nós não sabíamos para que rumo, o que fazer para poder consertar tudo isso. Até que 4 anos depois de casados, nós encontramos um grupo de casais que estavam fazendo um curso e falamos, olha, vamos lá, vamos ver o que isso pode fazer na nossa vida de diferente, porque tem coisas que a gente pode realmente ajustar. E fizemos esse curso. Teve uma ocasião, acho que foi na 7ª ou 8ª semana, que foi na nossa casa, em que logo quando todo mundo saiu, nós resolvemos pela primeira vez aplicar o curso, aquilo que a gente estava aprendendo dentro do curso. Então nós fomos orar juntos, nós ajoelhamos e começamos a orar, pedir a Deus que pudesse abençoar o nosso casamento, agradecer porque nós estávamos tendo uma oportunidade, um privilégio de aprender de Deus mais, mas algo extraordinário aconteceu. Eu comecei, dentro da oração, a perceber que algo queimava dentro do meu peito, algo muito extraordinário, não sei nem explicar direito, mas eu comecei, na oração, a confessar para minha esposa que eu tinha cometido um adultério contra ela. E nesse exato momento eu chorava muito porque eu não sabia o porquê que eu estava falando aquilo, mas trouxe um alívio tão grande dentro do meu coração porque eu convivia com aquela culpa, com aquele peso, né, dentro do meu coração. E na medida com que eu compartilhava com ela, eu falei assim, agora eu não sei o que mais vai acontecer, porque eu estou compartilhando algo muito doído e muito triste que eu fiz contra ela. Até que ela começou a chorar também, a me perdoar, começou a orar e me perdoando sobre aquilo que eu tinha cometido contra ela. Foi algo extraordinário. Nós nos abraçamos, nós renovamos os nossos votos de aliança naquele dia, porque entendíamos que algo novo estava realmente acontecendo. Eu também não sei o que aconteceu no coração dela, porque ela conseguiu de alguma maneira extraordinária a liberar o perdão para mim. E passamos aquela noite de uma maneira extraordinária. Mas é lógico que teve uma consequência.
O processo foi muito doloroso, porque no dia seguinte veio todos os sentimentos dentro do coração da minha esposa, dentro do meu. Começamos a conviver com algo totalmente novo, porque o que fazer? Então foi onde nós tivemos acompanhamento de um casal, acompanhamento dos nossos pastores, para que pudesse nos orientar e dar uma direção de como lidar com esses sentimentos, com essa frustração, porque nós éramos novos ainda e diante de uma complexidade muito grande, né? De um casamento que tinha sido destruído e que estava tendo que ser recomeçado. Mas esse processo, de certa forma, não foi tão demorado. Por quê? Porque logo nós fomos engajar com o trabalho e fomos envolver com as coisas de Deus e envolver com Deus. E isso trouxe uma sustentação muito grande, porque quanto mais nós nos aproximávamos de Deus, mais fácil ficava lidar com os nossos sentimentos, com a nossa alma que gritava dentro da gente, e mais fácil de conviver um com o outro, porque nós estávamos falando a mesma língua. O arrependimento veio, as ações começaram a acontecer, eu fui reconquistando o coração da minha esposa, ela foi reconquistando o meu coração, e fomos trabalhando com os casais, fomos ser líderes em treinamento, fomos envolver com essas questões acerca do casamento, e isso foi muito prazeroso. Foi um tempo maravilhoso da nossa vida em que nós crescemos muito, aprendemos um pouco a lidar com as nossas filhas, com as frustrações dela. Com toda essa situação, a nossa casa foi se reerguendo, ela foi se reconstruindo e ao mesmo tempo debaixo de um tempo maravilhoso que nós estávamos vivendo. Mas no ano de 2002 eu fui promovido. E logo quando fui promovido, fomos para o interior de São Paulo, continuamos a atuar nos ministérios de casais, naquela comunidade, fomos bem recebidos e ao mesmo tempo fomos doar aquilo que Deus tinha colocado dentro do nosso coração a respeito de casais, de casamento, e fomos envolver. Continuamos a envolver, nossa vida foi crescendo, as coisas foram acontecendo, mas paralelo a isso, a minha vida profissional também estava em ascensão. E eu não percebi um sinal, mas eu fiquei tão fascinado com a possibilidade de ser promovido, lógico que com um desejo muito grande de crescer, de conquistar, de crescer financeiramente, e logo que eu recebi essa promoção, não tinha condições de morar ainda dentro do interior de São Paulo. Eu tinha que fazer uma escolha, ou eu ia para São Paulo, ou ia para São Paulo. Mas só que eu não queria que a minha família ficasse em São Paulo, então ela voltou para a nossa cidade natal, que é Uberlândia, Minas Gerais, mas eu continuei viajando. Viajava metade do país, mas com sede em São Paulo. E nesse tempo eu passei a ter uma distância muito grande de visita à minha casa, então eu passei a ser um visitante. Eu ficava de 10 a 15 dias, 20 dias longe de casa, e eu fui negligenciando esses sinais. E eu ouvi uma voz muito carinhosa dentro do meu coração, sabia que era a voz do Espírito Santo de Deus, assim: filho, toma cuidado por onde você tem andado, o que você tem visto, o que você tem falado, toma cuidado com isso. E eu percebi a voz dele, ora eu obedecia e ora eu não obedecia. Eu fui negligenciando essa voz, até que eu fui me afastando de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia. Todo aquele movimento, aquele trabalho que a gente tinha na obra de Deus, eu fui me afastando e eu vinha esporadicamente aqui para a cidade. E quando vinha, a situação era conciliar aquilo que a gente precisava resolver, mas em um dia, 2 dias, para poder não só matar a saudade, que ora estava já acabando essa saudade, mas também para resolver os problemas. Então a gente ficava praticamente 2 dias, ao invés de ter um tempo de qualidade, um tempo prazeroso, a gente já voltava a ter aqueles problemas que era lá do início do nosso casamento. Mas fui negligenciando esses sinais, até que, infelizmente, eu encontrei uma outra pessoa nessa minha trajetória profissional, muito ligado com o trabalho, muito ligado com a ascensão profissional. Eu me envolvi com uma outra pessoa, e quando eu me envolvi com essa outra pessoa, eu percebi claramente que eu não ouvia mais aquela voz suave, aquela voz carinhosa, amorosa. Eu passei a ouvir uma voz de acusação.
porque você fez isso, agora você não tem como voltar mais. Olha só o buraco que você enfiou. E eu ouvi aquela voz de acusação e me sentia realmente culpado por tudo que eu tinha feito, porque eu sabia do que eu tinha feito, o pecado que eu estava cometendo contra minha esposa, contra minha família e principalmente contra Deus. E eu me afastei de Deus, não conseguia orar mais. Só que como eu não conseguia mais voltar para casa diante dessa situação, eu tomei uma decisão. Eu vou ser um covarde, não vou voltar mais para minha família, vou assumir essa nova condição que eu estou tendo e por isso então eu vou separar. E eu comuniquei a minha esposa que eu queria separar, comuniquei a minha família, as minhas filhas, todos os meus parentes, a liderança da igreja, que eu queria me separar porque eu estava realmente envolvido com o trabalho, queria morar em São Paulo, mas eu não tinha revelado que eu estava com uma outra pessoa. Até que, numa ocasião, quando eu voltei para Uberlândia, nós fomos orar com um casal. Na verdade, um casal orou com a gente. Eu não queria fazer essa oração, mas a Rosiane insistia muito, porque ela não sabia o motivo do porquê que eu estava querendo separar. Eu só falava para ela o seguinte: olha, eu não te amo mais, eu não te amo mais. Você não me merece e eu acho que a gente pode ter vidas melhores separados e eu quero viver a minha vida em São Paulo. Mas eu não falava para ela o que estava acontecendo. Mas nessa oração que esse casal de amigos fez, ele falou: olha, Senhor, se é o emprego que está atrapalhando a vida deles como casal, que o Senhor tire, se for da sua vontade. Eu tive dificuldade de falar amém, mas eu acabei falando amém. Eu concordei com essa oração. Isso foi numa terça, quarta-feira. Na segunda seguinte, eu fui desligado da empresa. E aí a casa caiu. Como? Porque eu estava querendo separar em função de algo que eu tinha cometido, eu não queria, não tinha coragem de voltar a passar por todo aquele processo de resgate da confiança, até mesmo porque eu não sabia se ela teria a coragem ou até mesmo a vontade de passar por todo o processo novamente, até mesmo se ela iria me perdoar ou não. Mas eu praticamente eu tive que voltar para a cidade, até me ajustar e entender exatamente o que eu ia fazer profissionalmente. Mas nessa volta nós conversamos e ela acabou descobrindo que eu estava envolvido com uma outra pessoa. Aí a casa realmente caiu, porque tudo aquilo que eu estava escondendo veio à luz, veio à tona, e eu não tinha mais como esconder que o que estava querendo separar era por causa de uma outra pessoa. E aí começamos todo um processo, né? Um processo muito difícil que eu gostaria de deixar para a Rosiane compartilhar com vocês. Isso, quando eu descobri, a primeira coisa que eu senti e que eu tive convicção foi que eu não queria mais estar com ele. Eu não queria estar casada mais, eu não queria estar com ele mais. Aí as pessoas me perguntavam: mas você não vai perdoar? Eu falava: claro, eu preciso perdoar, porque Deus me perdoou, porque se eu não perdoar é o meu relacionamento com Deus que vai ficar comprometido, e eu não quero isso, porque eu prezo pelo meu relacionamento com Deus e pela minha intimidade com Ele. E eu sei que eu preciso perdoar, e em Deus eu vou encontrar forças para perdoar. Então, tá perdoado. Era isso que eu falava: você está perdoado, não com o perdão que eu posso dar, mas com o perdão que Deus me deu. Então, em nome de Jesus, você está perdoado. Mas eu não quero mais continuar num relacionamento, porque já tinha acontecido uma vez, a gente já tinha passado por um processo, e quando ele entrou, né, nesse outro relacionamento, quando ele me traiu, a sensação que eu tinha é que ele estava fazendo a escolha dele, que realmente ele não me queria mais, não queria mais continuar com o relacionamento. Então ele já tinha feito a escolha, e era isso que eu tinha em mente: não quero mais continuar com ele. Foi muito triste, porque eu sou filha de pais separados, e quando eu olhava para as nossas filhas, eu via o sofrimento delas, a angústia delas, a tristeza, na época com 12, 13 anos. Então, o que elas faziam? Elas iam para o quarto e oravam. Elas oravam, pediam para Deus para restaurar o casamento dos pais, para trazer o pai de volta. Era isso que elas faziam. Mas foi duro tomar a decisão, mas eu me decidi que ia ser dessa forma.
Como já estava tudo à luz, como o Fernando já tinha compartilhado, já tinha, né, a casa tinha caído, então ele começou a querer voltar e ter um relacionamento e ter uma restauração, mas eu estava irredutível. Eu falava, não, você caiu porque você está preocupando com o relacionamento comigo, não precisa preocupar. Você precisa preocupar com o seu relacionamento com Deus, é isso que é mais importante. E assim a gente veio caminhando até que nós decidimos começar, né? Foi um processo, não dá tempo muito de falar, mas foi um processo no meu coração de entender que era para eu voltar sim, que Deus estava trabalhando em mim, estava trabalhando nas meninas. Muitas vezes não foi por mim, foi pelas meninas, foi por Ele. E muitas vezes nem por Deus. Era porque eu via mesmo as nossas filhas e eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa e buscava força em Deus para isso. E aí nós entramos num processo de restauração. E o que eu queria colocar aqui para vocês é que a área financeira foi uma área que desceu ladeira abaixo na nossa vida. Então, a gente tinha dívidas, a gente teve que vender a nossa casa, muitas dívidas, muita coisa acontecendo. E aí, o que nós fizemos? Fomos para a roça numa época, ficamos lá 30 dias, que foi férias da escola das meninas, e ficamos lá, passamos esses 30 dias, mas tínhamos que voltar porque ia começar as aulas. Quando a gente voltou, a energia do nosso apartamento tinha sido cortada. Então, a gente estava muito cansado, né, precisando tomar um banho, mas chegamos a um cheiro muito ruim, muito ruim dentro do nosso apartamento. A hora que nós ligamos uma vela lá e abrimos a geladeira, estava saindo bicho da nossa geladeira, porque tinha perdido lá, como acabou a energia, tinha perdido um alimento lá dentro. E nesse dia a gente ainda estava no processo de restauração e eu me lembro que eu chorava muito. A minha vontade era sair correndo e deixar tudo para trás. Eu chorava, as meninas também, mas aí a gente foi tentando segurar, limpar, organizar. Precisávamos tomar um banho. Eu e a minha filha mais nova estávamos menstruadas e a gente tomou um banho na água fria, nós duas chorando, e fomos para a cama. Os 4, né? Tomamos banho, fomos para a cama. E deitamos na cama e o Fernando chorava muito. Ele dizia assim, vocês me jogam para fora, me joga para fora desse barco. Esse barco está afundando por minha causa, então eu preciso que vocês façam isso. Eu não consigo fazer, mas me joga para fora desse barco. E aí nós fomos ministrar com ele, dizer, claro que não, nós estamos todos nesse barco. Assim, eu ministrava as nossas filhas, né, na época, isso me tocou muito, porque 12, 13 anos... E ministrando na vida do pai, não é assim, nós estamos juntos. Deus vai nos tirar desse buraco que nós estamos, dessa luta, dessa dificuldade. Deus vai nos tirar de lá com a mão forte e nós vamos sair disso. E é isso que ficou marcado, né? Uma das situações, são muitas, mas que ficou muito marcado para nós, essa questão aí desse dia que eu creio que foi o fundo do fundo que nós chegamos. Mas depois disso, Deus foi trazendo restauração, curando o meu coração, curando o dele, restaurando a confiança. E hoje eu quero falar só um pouquinho de como está hoje. Hoje nós temos a nossa filha mais nova casada, então temos só uma filha solteira em casa e nós estamos nos redescobrindo, né? Como é bom estar junto, como é bom fazer as coisas junto, como é bom a gente chegar em casa e ter paz, ter alegria, olhar um para o outro, reconhecer um ao outro, curtir a nossa vida juntos, né? E tem sido muito bom e eu vejo a mão de Deus em tudo isso. É verdade. Só para deixar uma mensagem para vocês, né? Logo quando nós compartilhamos, né, vivemos esse novo processo, eu perguntava muito a Deus por que eu caí de novo, o porquê que eu entrei nisso de novo, por que eu fiz essa escolha, porque era um arrependimento tão grande que entrou dentro do meu coração. No início foi um constrangimento, mas logo depois o Espírito Santo de Deus trouxe esse arrependimento ao meu coração e me constrangia, me entristecia, porque chegava a doer de tamanho arrependimento de tudo aquilo que eu tinha cometido contra a minha casa, contra a minha família e em especial com Deus.
E eu perguntava, Senhor, mas por que que eu cometi isso de novo? E aí, meditando na palavra do Senhor, ele me levou lá em 1 Tessalonicenses 5:19, em que o apóstolo Paulo fala com uma orientação à igreja, falando o seguinte, que não apagueis o espírito. E eu fui muito ministrado nisso, porque o Senhor falava o seguinte para mim, filho, quando você me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, eu entrei dentro de você e eu fiz morada, porque eu prometi que eu enviaria o Consolador e ele habitaria dentro de você. Mas o fato de ele estar dentro de você, ele necessita que ele esteja aceso, com relacionamento íntimo, próximo, cuidadoso, carinhoso. E com o Espírito Santo dentro de você, você pode permitir com que o fruto do Espírito seja trabalhado. E quando você apaga o Espírito, é isso que acontece. Ele praticamente não pode fazer nada, porque você começa a tomar as decisões sem a orientação dele, sem a direção dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu apaguei o Espírito Santo de Deus. Eu fui negligenciando os sinais. Foi algo que eu praticamente me afastei de Deus. E tudo aquilo que eu sabia a respeito de Deus não era mais suficiente, porque eu não vivia Deus. Eu não vivia um relacionamento com Ele. E hoje eu quero te dizer assim, que eu sempre falo para ela, não me deixe me perder a eternidade com Deus, e não me deixe perder você, porque você é a coisa mais importante que Deus me deu nessa vida. Tem sido algo maravilhoso. A cada dia que passa nós vamos nos descobrindo, entendendo que a cada dia os dias estão melhores, porque nós estamos alinhados com o propósito de Deus e estamos alinhados um com o outro a respeito daquilo que a gente quer para a nossa vida, entendendo a respeito do propósito da aliança, entendendo a respeito desse não apagueis o Espírito. Por isso que nós estamos assim o tempo todo, Espírito Santo de Deus, esteja aceso dentro do nosso coração, que nós possamos ser luz e que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos. E é isso que nós desejamos para vocês, que vocês não venham apagar o Espírito Santo de Deus que está dentro do coração, que está dentro da sua vida, porque Ele que pode direcionar, é Ele que vai falar as verdades, é Ele que vai te trazer uma palavra de carinho, de exortação, é Ele que vai te conduzir em todo esse processo. E nós esperamos que parte daquilo que nós vivemos, que é esse testemunho que nós compartilhamos com vocês, possa trazer uma luz, uma esperança para o seu coração, se você tem vivido isso. Mas se você não viveu, não caia. Mantenha o Espírito Santo de Deus aceso dentro da sua vida. Mas se você viveu algo semelhante ao que nós vivemos, eu quero te dizer, tem esperança, meu amado, minha amada. Você pode viver o melhor de Deus ainda dentro do seu casamento. Nós, depois de 26 anos de casado, nós podemos afirmar que nós temos vivido o melhor de Deus dentro do nosso casamento. Por mais difícil que foi, mas valeu a pena, porque nós atravessamos as barreiras, as dificuldades, e podemos chegar no dia de hoje falar que até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos trazido paz, tranquilidade dentro do nosso casamento, e mais, uma maturidade que nós achamos que talvez nós não iríamos conseguir. É possível ter um relacionamento maduro, e que talvez em outras ocasiões nós podemos compartilhar com vocês como chegar nesse relacionamento maduro. Mas até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Nós desejamos o melhor de Deus para a sua casa, para a sua família. Um beijo no seu coração. Amém. Deus abençoe. Espero que a nossa história tenha falado com você. Deus abençoe.